ferramenta de auxílio no combate à pobreza, o microcrédito vem ampliando ano a ano o seu ramo de atuação em Santa Catarina. Começou em Blumenau há 16 anos, com uma iniciativa da municipalidade, né, que buscou um modelo que já existia. Começou na Índia, né, um modelo de microcrédito. Mas o espírito não era só emprestar com finalidade de um retorno financeiro, mas sim uma forma de inclusão positiva, de forma que a própria pessoa gere a sua própria renda, uma atividade própria, dentro da sua capacidade, e assim erradique a pobreza que existia na região. E lembrando que esses empréstimos são todos de pequena monta, de pequeno valor, R$3.000, R$2.000, R$5.000, mas a faixa está nesse valor. Em Santa Catarina, ele já atendeu mais de 23 mil pessoas. Nós temos um único produto que é o crédito produtivo orientado, microcrédito, que são pequenos empréstimos, né? Onde o foco essencial e o público nosso são basicamente as pessoas que precisam de recursos financeiros, que têm uma visão, uma necessidade e uma vontade de empreender. Que essa parte dos recursos que a gente está concedendo em forma de empréstimo faça diferença, né? O microcrédito, então, ele faz com que o indivíduo, a sua família principalmente, por seus próprios recursos e capacidades, se estimule a gerar a sua própria renda. Para que eles possam se desenvolver e resolver problemas que eles têm, que eles não conseguem avançar. No programa de hoje, como um projeto que surgiu em Bangladesh ajuda os pequenos empreendedores a darem o primeiro passo para sair da pobreza. O Sustentar está começando agora. Quando o indiano Muhammad Yunus iniciou a primeira operação de microcrédito do mundo na década de 70, muitos críticos acreditavam que aquele era um negócio sem futuro. 3 décadas depois, Yunus provou que os céticos estavam errados. Seu banco, o Grameen, tem uma carteira de quase 7,5 milhões de clientes e soma mais de 7 bilhões de dólares em empréstimos distribuídos ao longo de 30 anos. Em grande medida, é no exemplo de Yunus que instituições financeiras de todo o mundo hoje se inspiram para estimular suas próprias operações de microcrédito. Muitos confundem a atividade de microcrédito com uma atividade puramente financeira e muito parecida com o que as instituições bancárias, né, fazem. Inclusive, no início, o próprio Bluesol tinha a denominação Banco do Povo, né? Nesse caso, nós decidimos retirar essa denominação para não haver essa analogia, essa confusão, né? Em função disso, o que o microcrédito é diferente, né? Baseado na filosofia do Muhammad Yunus, né, ganhador, inclusive, do Prêmio Nobel da Paz, ele, através de uma ação muito positiva, num país muito pobre, no Paquistão, resolveu emprestar pequenos recursos, pequenas quantias para pessoas muito pobres que não tinham acesso a nenhuma instituição financeira naquela época. O microcrédito, na verdade, ele digamos, foi e, de certa maneira, continua sendo um paradigma, principalmente quando você vê a percepção, digamos, de instituições financeiras normais, né? Onde a percepção de que você, para ter acesso a crédito, você precisa ter um estabelecimento constituído, você tem que estar totalmente limpo em relação ao seu cadastro, e às vezes você tem um pequeno problema de alguma anotação que, por algum momento, um valor insignificante, você acaba caindo numa situação e acaba não tendo acesso a crédito, né? E principalmente empréstimos normais você faz provando que a sua atividade é rentável a ponto de que você tenha
condições de devolver o empréstimo. A maioria é falta de informação. Empreendedores de pequeno e médio porte, muitos nem vão ouvir falar de que a atividade deles gera um impacto ambiental, que eles precisam do licenciamento quando eles procuram o contador deles e o contador explica que ele vai precisar de um licenciamento ambiental. Usa esse termo, aí ele... Tá, mas o que é isso? Para que é isso? E lembrando que esses empréstimos são todos de pequena monta, de pequeno valor. R$3.000, R$2.000, R$5.000, mas a faixa está nesse valor. Então imagine mostrar para a comunidade e entender que ela mesma girou a sua poupança local, e gerou o desenvolvimento local. Então o primeiro objetivo do balanço social é mostrar isso, deixar claro essas questões de atendimento e do perfil desse cliente. Então essa é a primeira questão de governança e de transparência para a comunidade. Nós temos um único produto que é o crédito produtivo orientado, microcrédito, que são pequenos empréstimos, onde o foco essencial e o público nosso são basicamente as pessoas que precisam de recursos financeiros, que têm uma visão, uma necessidade e uma vontade de empreender, que essa parte dos recursos que a gente está concedendo em forma de empréstimo faça diferença, E com isso ele acaba desenvolvendo condições melhores para ele, para a família. Basicamente esse é o foco que o microcrédito atua e que nós desde o início tivemos como atividade essencial da instituição. Quando a gente chega nesse cliente aí, a gente vê que realmente a pessoa não tem a informação. E não é por má fé, é porque ele não sabia, ele não sabe. A coisa, ela é muito burocrática. Porque assim, o licenciamento, ele tem que pagar um profissional para fazer, um profissional da área ambiental. Então o profissional vai e executa todo o projeto para licenciamento. Ele vai chegar no órgão ambiental, seja municipal ou estadual, trabalhando com empresas pequenas, até no estado, ele vai ter que pagar taxas. Então, assim, tudo que tu for ver é taxa. Aí o documento ele não está completo, porque o profissional fez em cima da resolução, às vezes faltou uma coisa ou outra, tu tem um prazo para devolver, só que o profissional às vezes não consegue mais uma taxa. Não consegue fazer naquele tempo hábil mais uma taxa. Então, assim, é bem complicado para o empreendedor. Para que eles possam se desenvolver e resolver problemas que eles têm, que eles não conseguem avançar. E em parceria com as outras entidades, a partir do ano que vem, desse ano se der, se vai fazer as capacitações para que eles possam se desenvolver. Mas o espírito não era só emprestar com finalidade de um retorno financeiro, mas sim uma forma de inclusão positiva, de forma que a própria pessoa gere a sua própria renda, uma atividade própria, dentro da sua capacidade, e assim erradique a pobreza que existia na região. E essa filosofia, ela se espalhou em muitos países, Hoje, vamos dizer assim, até países relativamente novos, nos encontros internacionais que existem, como é o caso do Fórum de Microcrédito, o Fórum MIC, como a China, estão também adotando determinadas práticas. Em Santa Catarina, ele já existe há 16 anos. Começou em Blumenau há 16 anos, com uma iniciativa da municipalidade, que buscou um modelo que já existia. Começou na Índia, um modelo de microcrédito. Já existia uma instituição no Brasil e com o aporte inicial da própria prefeitura se instituiu o ICC Blussol, já atuando agora há 16 anos, mas começando com um aporte inicial pequeno, que fez com que alavancasse todo esse projeto que hoje está nessa amplitude que nós estamos. O microcrédito, então, ele faz com que o indivíduo, a sua família principalmente, por seus próprios recursos e capacidades, se estimule a gerar a sua própria renda. E isso é uma forma de valorização e de autoestima.
Então, o Mohamed Yunus verificou que a elevação da autoestima de pessoas que estão excluídas seria a principal fonte de mudança e de erradicação da pobreza. O nosso foco é totalmente diferente. Você pode ter uma ideia, você pode ter um histórico na sua vida e captando essa ideia e esse projeto, poder auxiliar para que esse investimento que vier a ser feito realmente faça diferença. Acabe melhorando a condição de vida dele, acabe melhorando as condições de trabalho dele, muitas vezes da família dele, e consequentemente você acaba ajudando na questão social e fazendo com que gere empregos dele próprio, melhores condições de trabalho dele, e muitas vezes acabe gerando novos empregos até na atividade que ele acaba começando, que nenhum outro acredita, e a gente acredita. E o mais positivo desse trabalho todo é que, apesar das pessoas, digamos, à margem de acesso de crédito financeiro, acabam fazendo com que o retorno das dívidas, dos pagamentos que são feitos, nossas inadimplências são menores do que as instituições financeiras normais, que se preocupam com toda essa questão de cadastro em dia, de uma atividade já em funcionamento e tudo isso, né? E esse conselho heterogêneo é um conselho que tem participação dos principais elos da comunidade que poderiam colaborar com essa atividade. E isso se espalhou no estado, né? Vários municípios, né, com essa filosofia montaram também, incluíram essas instituições, todas elas sem fins lucrativos, né? E as atividades dos próprios conselheiros que colaboram é voluntária, né? Então não há remuneração nenhuma de conselheiros, para preservar inclusive esse espírito, né? O espírito de que nós estamos aqui, inclusive, para dar alguma solução, levar um crédito, a autoestima para essas pessoas que na nossa região também existem pobres, né? Então a gente considera, por exemplo, aqui que a região sul ela não tem pobreza, todos têm acesso ao crédito. Essa realidade, com certeza, ela melhorou nos últimos anos, né? A seguir, o mercado financeiro do microcrédito já movimentou 200 milhões em Santa Catarina. Micros e pequenos empreendedores têm possibilidade de crédito rápido e sem burocracia. Vem fomentando a atividade econômica, gerando emprego e renda através do crédito produtivo e auxiliando empreendedores de diferentes áreas. 75% dos clientes que utilizam são informais e apenas 25% atuam na formalidade. Vale destacar também que 60% dos empreendedores são mulheres, independentes, que sustentam a casa. Primeiro porque, na grande parte das vezes, é o único acesso que ele tem no início. Mesmo depois, quando ele acaba tendo outros acessos, é uma questão de fidelização e até de consideração com quem acreditou nele no começo, né? As pessoas não trocam de fornecedor, as pessoas não trocam de cliente ou de qualquer parceiro por querer trocar. Só troca quando realmente as condições não são mais satisfatórias, né? E o microcrédito produtivo orientado não é só quanto você me empresta, que juros que eu vou pagar, mas é muito mais do que isso. É feita uma análise em cima da ideia que ele tem, muitas vezes, em cima do equipamento que ele quer comprar, de que se ele fizer isso, ele pode melhorar a renda dele e que essa melhora vai dar condições tranquilas de ele retornar esse empréstimo que ele acabou fazendo. Se nós perguntarmos para eles, para os clientes, se eles querem se capacitar, 95% vão dizer que não. Eles creem que muitos cursos perdem tempo. Mas não é que eles dizem não, o que não querem fazer, é que os cursos que são oferecidos para eles não atendem à necessidade dele.
Então, se nós sabemos o que eles precisam e atender neles em parceria com outras entidades que podem participar, vai atingir o foco deles e eles vão poder sair de uma condição de informalidade que estão para se formalizar. A questão que mais as pessoas questionam ou perguntam é a questão da remuneração da atividade, né? Então, a remuneração da atividade, né, o que nós podemos entender por juros, né, ela tem uma finalidade de reinvestimento. Ela custeia, logicamente, essas despesas, mas qual é a finalidade? Para que haja um aumento desse capital, para que se estenda a ação social além do que inicialmente se propôs, né? Então, existe um fator assim multiplicador, né, que o próprio indivíduo que dá o retorno, né, que também vê o seu benefício, a sua pequena empresa, o seu pequeno negócio evoluindo, né, com a assistência que nós damos, para que esse capital seja reinvestido para mais uma pessoa, né, um fator multiplicador, como eu falei, para alcançar uma pessoa que ainda não foi atendida, né? Então, enquanto persistir essa missão, né, justifica-se a expansão da entidade. Ainda mais agora se fala em desglobalização, ou seja, tu tem que fortalecer o desenvolvimento das regiões e dentro das regiões o desenvolvimento das comunidades e que as comunidades possam ter essa ideia de desenvolvimento em conjunto, dependendo o menos possível de outras regiões, alguns desenvolvimento autônomos. Então essa é a questão, esse é o objetivo e a atividade de responsabilidade social vai passar para isso, né, com o envolvimento da comunidade, porque senão não teria. Qual é o meu impacto? Qual é o impacto das minhas ações na comunidade? Então esse é o objetivo de mostrar isto, tanto seja bom ou ruim, de qualquer forma, né? O objetivo é tirar as pessoas da miséria, né? Dar um aporte financeiro para que a pessoa por si só consiga progredir e ter o seu recurso. O detalhe é que algumas atividades elas até podem ter impacto ambiental, mas como é que você vai pegar de uma pessoa de baixa renda e às vezes cobrar um licenciamento ambiental dela? A maioria é informal. Então, um dos objetivos que a gente tá no programa, que ainda não foi implantado, é fazer educação ambiental com essas pessoas. Outro é buscar aporte financeiro de parceiros para que a gente possa cobrir essa necessidade desses clientes. Então, ele passa por essas ideias primeiras de capacitar as pessoas, os colaboradores dentro da instituição, a partir daí registrar as atividades que são feitas e depois de 1 ano ou de 2 anos, você poder colocar isso no balanço social e demonstrar esse avanço. Tanto que a questão do balanço social e ambiental não tem nenhuma obrigação legal, se não apresentar vai tomar multa. Não. Então é como uma iniciativa, é algo assim de normalização da tua atividade, da atividade da instituição e não normatizado, obrigatório fazer, porque senão não vai fazer. Não, e que cada um faça a questão de responsabilidade social de uma forma natural, de uma forma espontânea, com melhoria da qualidade dele de vida no trabalho e fora, faça parte do cotidiano dele. Recentemente foi feita uma pesquisa de clima organizacional que visou identificar o índice de satisfação dos colaboradores, diagnosticar impasse ou desconformidades e também propor soluções e manutenção dos níveis de satisfação. A pesquisa alcançou o índice geral de 80% de satisfação e apenas 2% de insatisfação por parte de seus colaboradores. Então, o primeiro passo foi fazer um parecer e diagnosticar aonde é que estava localizado isso. E o que a gente usou de base? A legislação ambiental, o plano diretor de cada município, dos que tinham, e o zoneamento. Então, assim, todo município tem um zoneamento e aí eles, em cima disso a gente viu, tá instalado no lugar certo, não tá, enfim. Todas elas deram ok até hoje, então nenhuma tá em local inadequado. E também esse dado, ele foi para nós importante pelo seguinte, a metragem quadrada construída diária deles
para calcular o passivo de impermeabilização do solo. Porque se eles ocupam espaço no ambiente, eles impermeabilizam por causa da construção. Então eles estão compensando esse passivo, né? Anualmente gera um valor, né? Calcula-se a metragem quadrada, o metro cúbico da água fornecido pela concessionária de cada município. É feito um cálculo em cima disso e chega-se a um valor. A primeira questão que tem em relação ao balanço social e o relatório das atividades sociais é criar um programa de responsabilidade social e ambiental dentro da instituição para que se incorpore na prática diária da instituição essas ações de responsabilidade social e de responsabilidade ambiental, de forma que cada um que trabalhe, cada colaborador dentro da instituição, ele possa, na sua prática diária, estar preocupado com a questão ambiental, estar preocupado com a questão da transparência, estar preocupado com o objetivo primordial da instituição, que o próprio objetivo da instituição da Bluesol é justamente levar às comunidades uma oportunidade de crédito para alavancar os pequenos negócios. Tanto que a maior parte, praticamente 80% dos clientes, eles são informais. No próximo bloco, o projeto que, além de fomentar o mercado financeiro do microinvestidor, ampliou suas atividades ecoeficientes. Com a ampliação do programa, possibilitou que auxiliasse nos projetos, além dos microempreendedores, beneficiasse a Escola de Educação Básica Municipal Visconde de Itaunay. Receber essa ajuda foi uma satisfação imensa, porque nós dependemos dessas ajudas para poder colocar em prática todos os projetos que a gente tem para tornar a escola o mais sustentável possível. Então, para isso é necessário dinheiro. E como é escola pública, nós dependemos da contribuição dos pais, mensalmente, de promoções que a gente faz. E agora, com o projeto da Escola Sustentável, que tomou uma dimensão internacional, né? Ela faz parte agora de uma rede internacional de escolas criativas. E a ajuda da Bluesol para nós foi de suma importância. Por isso, hoje nós podemos ter o parquinho de pneus para as crianças, que já era uma das nossas metas, só que ela já estava a longo prazo devido à falta de recursos financeiros para poder executar o projeto. Para a gente foi uma honra poder ter ajudado a escola, porque é uma escola que desenvolve um projeto de escola sustentável. Ela foi esse ano premiada com o prêmio de escola criativa de uma rede internacional, que é de Barcelona. E a Bluesol, tendo o seu balanço social, ela tem um passivo ambiental que ela tem que compensar anualmente, né? No ano passado nós tivemos um passivo ambiental, e esse passivo ambiental ele pode ser compensado com um aporte financeiro para a educação ambiental, para alguma área ambiental, né? E foi assim que a gente, com o prêmio da escola e com todo o projeto que ela desenvolve com os alunos, né? Foi gratificante também para a Bluesol poder estar ajudando a escola nesse ponto. Eu até rio já, porque vendo a alegria deles, né? Eles adoram vir para cá, adoram. Porque aqui é o espaço, eles se rolam na grama, brincam nos pneus. Então é um espaço que não existia na escola antes e que agora existe e que eles aproveitam assim ao máximo. As professoras vão fazendo rodízio, né, e trazendo as crianças para brincar. Então, o que eu vi deles foi felicidade, alegria, porque a gente também entende que a brincadeira, através da brincadeira, o lúdico, a criança aprende bastante. E pelo trabalho que eles fazem de sustentabilidade dentro da escola também.
as caixas de leite que são recicladas, que são utilizadas para fazer cortina, que é isolamento térmico, né? Fizeram esse trabalho de forração da sala de aula, e isso tem uma coisa tá tendo continuidade, não é uma coisa que funcionou por um momento e parou, ele é contínuo, né? Por esse motivo que a gente escolheu a escola. Ele estando aqui no parque, ele brincando, ele também já está aprendendo. E a partir do momento que a gente trabalha com o conceito da sustentabilidade, assim como está construído o próprio parque de diversão, já é um exemplo para eles. Então eles gostam, levam para casa a ideia e então por aí é que começa a sair dos portões da escola e ir para a comunidade as ações que nós fizemos aqui, que é isso que nós queremos. Nós queremos ir contaminando as pessoas. E além de auxiliar, buscou conscientizar. É importante a escola pública ter parceiros, como as empresas, porque a escola pública ela é mantida pelo Estado, né? Pelo governo. E o governo não dá conta de manter todas as escolas que tem para manter. Então, é importante a ajuda da comunidade, a ajuda das empresas, porque dessa forma a gente consegue realizar mais atividades, adiantar bastante coisas e, com isso, a criança amplia o seu leque de conhecimentos. Então, enquanto a gente fica mendigando e demorando para fazer as coisas, para colocar em prática, é tempo que a gente está perdendo. E quanto mais rápido a gente for executando, a criança vai ampliando os seus conhecimentos. Então, nós temos condições de fazer essa ampliação, quando a iniciativa privada ajuda o público. Dá muita satisfação por ver as coisas acontecerem, né? Também é importante pelo fato da nossa vida, do nosso futuro, dos nossos filhos, né? Como vai ser o futuro? Se a gente não cuidar disso agora, como vai ser depois? Se a gente não pensar na água, se a gente não pensar no meio ambiente, nas árvores, né? Nas crianças que são o nosso futuro, eles é que vão comandar o nosso futuro. Então, se a gente não der atenção para isso agora, não vai ter resultado, né? Então, a gente bem positivo isso pra gente. Domingo, política, economia, saúde, comportamento. Um debate sobre os fatos mais importantes no Brasil e no mundo. Os assuntos